Hoy vamos a contemplar un tema que nosotros en la iglesia ya tenemos oído hablar y que no es de ninguna manera para nosotros una cosa nueva. Y esta catequesis se llama Tu descendencia será numerosa. Pero este tema es muy actual porque mismo entre los cristianos, nosotros tenemos muchas iglesias separadas de la Iglesia Católica y todavía en alguna de ellas están como cerradas en normas, en cosas del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés. Por ejemplo, los testigos de Jehová, sabemos que no aceptan la transfusión de la sangre. Há outros, por exemplo, que todavia não comem carne de cerdo, nem nada que tenha la sangre, como também, por exemplo, os adventistas del sétimo dia todavia continuam a santificar el sábado e não el domingo como dia del Senhor. E entonces vemos que hoy también entre os cristianos há muitas separações por causa da lei de Moisés. Então, é muito importante que este conceito da descendência de Abraão seja muito claro para nós outros. Então, eu vou começar nossa meditação com o capítulo 13. Y el capítulo 13 habla de una pelea que hubo entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, porque ellos estaban en un territorio que tenía muy poca agua y por eso no tenía vegetação para que os animais puderam comer. Então, claro, com a pobreza de terreno, então foi inevitável que esta pelea surgiu. Então, neste ambiente, Abraham dijo a seu sobrinho: não quero que haja altercados entre nós outros dois, nem tampouco entre tus pastores e os meus, porque somos hermanos. Não tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si tú vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si tú vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. Lot dirigió su mirada a su alrededor y vio que toda la región baja del Jordán hacia llegar a Suar estaba tan bien regada como el jardín del Señor o como la tierra del Egipto. Isto era antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot eligió para sí toda la región baja del Jordán y se dirigió hacia el este. Así se separaron el uno del otro. Abraham permaneció en Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la región baja, poniendo su acampamento cerca de Sodoma. Entonces, vemos que en esta situación de falta de agua y de vegetación, portanto, esta pelea
esta altercación tenía que surgir. Pero en esta prueba podemos mirar, contemplar el corazón de Abraham, un hombre de paz, de serenidad, que no quería entre la familia, entre él y su sobrino, no quería haber ninguna inimizad ni ninguna discusión. Y vemos como en las familias de hoy, por causa de los bienes materiales, como há tanta guerra e tanto problema, e por vezes, se os padres tiveram conhecimento que se passa entre os filhos depois de sua muerte, estou seguro que eles não teriam tanta preocupação em juntar bienes deste mundo. Entonces, es muy importante el consejo de paz de San Pablo a los colosenses, que él exhorta a los cristianos como elegidos de Dios a terem sentimentos de bondade, humildade, doçura, paciência, suportando-se los unos a los otros, e perdonando-se mutuamente sempre que alguém tenha motivo de queja contra outro, porque Deus também perdonou a nós outros. Entonces, solamente com estes sentimentos é que pode haver paz entre a gente, entre nós outros, entre as famílias, entre os trabalhadores, ou em todos os lugares. Solamente com Cristo em nossos corações podemos vencer as peleas com estes sentimentos de graça e de virtude. E, portanto, vemos solamente com nosso coração unido ao coração de Jesus, podemos produzir os frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é ele que hace surgir entre todos os frutos a paz. E por isso, solamente com Jesucristo em nós outros e nós outros em Jesucristo, podemos ser operários de la paz, construtores de la paz. E em sentido bíblico, la paz la língua hebraica significa la armonía, estar bien, sentir en comunión con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con nuestro prójimo y con la naturaleza. Portanto, esta armonia, este bien, esta comunión, se traduce con la palabra shalom. Shalom é este bien, este estar em comunhão, estar em harmonia com Deus, nós outros, os demais e a natureza. E vemos uma das coisas que nos quita a paz é exatamente a avarícia, que nos converte em egoístas e apegados a los bienes materiales, e isto é a causa de muitos daños. E ustedes sabem, em los pecados capitales, el primero es la soberba, que é o pecado de los ángeles, o pecado de Lúcifer, e el segundo, la avaricia. Portanto, vemos como o inimigo, por meio de las coisas deste mundo, nos pode fazer tanto mal. Estamos em la origem de muitos pecados, principalmente contra
la justicia. Portanto, vemos a Abraham, él venció la tentación de ter as coisas deste mundo pela generosidade. Deu a primazia a seu sobrinho. Mira, tens aqui tudo, és tu a que tem a prioridade para tomar a decisão que direção tu queres tomar. Claro que ele escolheu para si o território que estava bem irrigado, com muita água e vegetação para seu gado. E Abraão aceitou partir para o deserto de la Judea, portanto lugar muito pobre, muito escasso de água. Mesmo hoje quem visita a Terra Santa e se dá ao trabalho de visitar o deserto de la Judea, nós outros vemos como a terra é tão pobre, solamente existe pedras e verdadeiramente é uma paisagem muito desolada. Pero Abraham aceitou a pobreza e preferiu a pobreza que a peleia. E é curioso, a continuação do capítulo 13, imediatamente Deus recompensa a Abraham e hizo oír su voz. No versículo 14 e seguintes, temos escrito: El Senhor dijo a Abraham, depois que Lot se separou de ele: levanta os ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste, porque toda la tierra que alcances a ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea numerosa como el polvo de la tierra. Se alguém pode contar os granos de polvo, também poderá contar tua descendência. Agora recorre o país a lo largo e a lo ancho, porque eu te lo daré. Entonces Abraão trasladou seu campamento e foi a estabelecer junto ao encinar de Mambré, que está em Hebron. Ali erigiu altar ao Senhor. Portanto, vocês mirem que, como recompensa da generosidade de Abraão, Deus hizo duas promessas a nível deste mundo. Te darei esta terra, a ti, a tua descendência, e tua descendência será numerosa como o polvo de la tierra. Portanto, tu vas ser padre de gran pueblo. E, portanto, vemos que aqui empieza grande tema que vai se encontrar em toda a Sagrada Escritura. E é muito importante compreender esta promessa de Deus: tua descendência será numerosa, e de uma maneira muito, muito clara, São Pablo explica a descendência de Abraão. E São Pablo empieza a perguntar: qual é o grande valor de Abraão a los ojos de Deus? E claro, su gran valor é su fé. Portanto, ele acreditou sem ver cumpridas as promessas
de Dios. Y por ejemplo, San Pablo, citando el Antiguo Testamento, siempre habla, Abraão acreditou em Deus e lhe foi contado por justiça. Portanto, Abraão foi justo a los ojos de Deus. Justo significa santo a los ojos de Deus, porque acreditou. Portanto, ele foi justificado não pelas obras da lei de Moisés, que solamente vão aparecer quase 500 anos depois de Abraão. Portanto, a lei de Moisés não existia, nem todavia a aliança de Deus com seu povo. Portanto, não foi devido a nenhuma obra da lei que Abraão foi justificado. Foi justificado, foi justo a los ojos de Deus por sua fé. Portanto, vemos como sinal da aliança de Deus com Abraão, Deus ordenou a circuncisión de los hombres, de los niños, a los 8 días de nacimiento. Pero esta orden de la circuncisión viene só después de la alianza que Dios va a hacer con Abraham. Portanto, vemos que solamente esta norma de Dios não que viene después, não é ela que torna Abraão justo. O que torna Abraão justo é por ter acreditado em Deus. Por exemplo, quando Deus empieza e chamou a Abraão, bate de tu tierra, de la casa de tu padre, e vá ao lugar que eu te indicaré. Ele foi. Su fe llevó a la obediencia. Cuando llega a la tierra prometida, como fruto de su generosidad, Dios va más. Te daré esta tierra y una numerosa descendencia. Y Abraão acreditó y erigió en aquel lugar un altar en honor del Señor. Portanto, vemos, e nas próximas catequeses vamos ver a caminhada de Abraão hasta o ponto que Deus hace a aliança com Abraão. E é solamente naquele momento que Deus pide a Abraão e a toda a sua descendência que todos os homens, a partir de 8 dias, sejam circuncidados. Portanto, vemos que esta norma que Deus pediu a Abraão vai ser uma grande pelea entre São Pablo e os cristianos venidos de los gentiles e os cristianos venidos do judaísmo. Portanto, vemos que há uma grande discussão em Antioquia entre os dois, porque alguns cristianos judíos queriam obrigar os cristianos venidos dos países gentiles, para se salvar, tinham que ser circuncidados também. Teriam que ser marcados em la carne para poderem ser do povo de Deus e por isso poderiam herdar a salvação. E então vemos que aqui há um grande problema que
esta discussão em Antioquia obrigou São Pablo e outros a dirigirem-se a Jerusalém para resolver esta grande pelea. E então é muito importante ler esta norma que Deus pediu a Abraão, que está no capítulo 17. Portanto, Deus pediu a circuncisão aos judeus, é verdade, mas temos que compreender a razão. Portanto, é a circuncisão de los niños y pronto y todavía todos los hombres es un rito judío y también podemos ver en algunas tribus del desierto y también entre los árabes es muy común tener este costumbre. Claro que primero empezó como algo com um caráter sagrado e obrigatório para a família e a descendência de Abraão, pero nós outros temos que compreender, nós outros estamos em uma época que a medicina era nada, as condições de vida muito pobres, a falta de água muito grande, portanto não havia higiene, não havia portanto, nenhumas condições para evitar principalmente enfermidades no homem a nível de fecundidade. Portanto, com a falta de higiene, com falta de cuidados, com a falta de água, é muito normal que as infecções, etc., poderiam tornar os homens estéreis. E delante da promessa de Deus, multiplicaré tu descendência como o pueblo del suelo, entonces vemos a preocupação de eliminar o máximo a esterilidade masculina. Portanto, Deus dá esta norma para evitar infecções ou bactérias ou coisas a nível do órgão genital masculino. Para quê? Para que a fecundidade, portanto, a bendecida por Deus, pudesse verdadeiramente multiplicar a descendência de Abraão. Portanto, Deus, para realizar su benedicción de los hijos, não prescinde, não evita, não quer deixar de parte a colaboração de las personas. Portanto, a persona humana por el matrimônio, portanto, e por la fecundidade, poderiam verdadeiramente multiplicar a descendência de Abraão, como foi a vontade de Deus. E, portanto, vemos que este rito da circuncisão é muito importante em todo o Antigo Testamento, mesmo os estrangeiros que veniam viver, os imigrantes que veniam viver em la Terra Santa com os judíos, eles também se hacían circuncidar para que pudessem viver entre os judíos e pertenecer ao pueblo de Deus. Portanto, vemos facto no Antigo Testamento pertenecer ao pueblo de Deus solamente se pode por la circuncisão. Portanto, este é, como eu digo, dos temas mais de peleas entre São Pablo e os judíos convertidos ao cristianismo. E como eu digo,
esta grande discussão que surgiu em Antioquia, tuve que ir a Jerusalém para resolver esta situação. E nós outros temos en el capítulo 15 el primeiro concílio de Jerusalém. Entonces vemos la comunidad de Jerusalén unida con los apóstoles, la comunidad con su clero, los ancianos, con los apóstoles, y verdaderamente en comunión, en unidad, rezaram e discutiram este problema. E é curioso que quando os apóstolos terminaram esta discussão, então dizem, el Espírito Santo e nós outros tomamos a decisão. Portanto, vemos a igreja unida em comunhão, em la unidade, el Espírito Santo que está onde há paz e unidade, o Espírito Santo derrama suas graças e suas luzes para verdadeiramente deixar claro este ponto, e é tão importante este ponto que nós outros não somos, não pertencemos ao povo de Deus, não por la circuncisión, pero por nuestra fe en Jesucristo. E esta decisão é tão grande e tão importante que a partir do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos vemos uma ruptura definitiva entre o cristianismo e o judaísmo. Então, é à luz desta decisão que São Pablo verdadeiramente deixa de falar a los judíos e empieza a predicar el evangelio a todas as nações, e por isso funda as comunidades cristianas nos países gentiles. Portanto, é muito claro, e São Pablo habla muy bien, que dijo em suas cartas, Romanos, Gálatas, a carta aos Hebreus, também Santiago habla no mesmo, que nós outros somos descendentes de Abraão por la fé, não em virtude da lei de Moisés. Abraão é justo porque acreditou. Portanto, nós outros acreditamos no mesmo Deus que Abraão criou, e ele é o Padre, a pessoa da Santíssima Trindade, Padre de nosso Senhor Jesucristo, que se hizo hombre para nossa salvação. Portanto, vemos nas cartas que São Pablo escreve sempre com esta tónica, que neste tom muito enérgico, muito claro, é a fé que nos abre a la salvação de Jesucristo, não as obras de la lei. E é curioso, se São Pablo tem esta conclusão muito clara, é porque Jesucristo en el Evangelio ya muestra la universalidad de la nueva alianza. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, vemos que cuando Jesús habló bien de la fe del centurión, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe,
Por isso lhes digo que muitos vendrão de Oriente e de Ocidente e se sentarão à la mesa com Abraão, Isaac e Jacob en el reino de los cielos. Portanto, vemos, sentar-se à mesa significa estar em comunhão com os santos patriarcas. Portanto, muitos não judíos que virão de todas as partes do mundo se sentarão à la mesma mesa no reino de los cielos com os santos patriarcas porque acreditaram en el mismo Dios. E São Juan, en el Apocalipsis, capítulo 7, quando vê los elegidos, la gran multitud que estava en el cielo, São Juan escreveu: depois de isto vi uma enorme muchedumbre impossível de contar, formada por gente de todas as nações, famílias, pueblos e línguas. Estavam de pé ante o trono e delante del Cordeiro vestido com túnicas blancas. Levavam palmas em la mano e exclamavam com voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, está sentada en el trono e del Cordeiro. Portanto, todos aqueles que por la fé aderiram a Jesucristo pertenecem ao pueblo de Deus. E este novo pueblo de Deus foi chamado, foi convocado, foi invitado por Jesucristo com sua vida, sua predicação, sua paixão, muerte e ressurreição. A nova aliança é universal. Todos são invitados a serem parte do pueblo de Deus por la fé, não por las obras de la ley de Moisés. Portanto, la sangre de Jesucristo nos une con el Padre en la fuerza de gracia del Espíritu Santo porque acreditamos. Portanto, para la salvación no necesitamos ninguna obra de la ley ni ninguna circuncisión. Y portanto, é por isso que en el bautismo, que é o sacramento que nos une com a Santíssima Trinidade, nosotros hacemos la profesión de la fe. Primeiramente renunciamos a Satanás e a suas seducciones, depois por 3 vezes decimos, sim, lo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. E a fé é de tal maneira importante que o niño, o neném, pode estar completamente inconsciente do que se passa. Para Deus é suficiente a fé do padre e da madre, do padrinho e da madrina, para, por a fé de ellos, Deus dá a graça de la filiação divina àquele niño. E por isso, por la fé, a descendência de Abraão verdadeiramente é numerosa como o polvo da terra. E verdadeiramente, por la nueva aliança, nós outros todos, por la fé, somos hijos de Abraão. E por isso é muito, muito importante que tenhamos muito claro que não é a circuncisão, não é comer a sangre ou a carne de cedro, ou santificarmos o sábado, não é aí que está nossa salvação. E São Paulo habla mesmo, o reino de Deus não é uma coisa de comer ou de beber, o reino de los cielos é presente por las obras de misericórdia, de caridade, de amor.
como visitar as viúvas, os pequeños, os pobres. A verdadeira religião é esta, não coisas exteriores como a lei de Moisés. Portanto, que para nós seja muito claro, e por isso que Deus nos ajude, que nenhuma pessoa com suas falsas doutrinas nos venga a nos enganar. Amém.